Bom, nessa nossa próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco sobre gêneros literários, mas de um modo diferente. Agora, os gêneros que compõem grupos de livros dentro das escrituras. Lembra que a gente falou de gêneros ali como alegoria, parábola, provérbios, tipologia, mas estes gêneros aqui, que vamos falar nesta aula, são agora a organização de vários livros da Bíblia. Dentro deste, poderia chamar de compêndio, que dá todo um gênero, toda uma seção de livros na Bíblia, claro que você vai encontrar vários textos com aqueles outros que já foram citados, tá? Mas vamos para o primeiro, é o gênero jurídico ou da lei, conhecido também em hebraico como Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são compostos desta forma, com o gênero chamado Torá ou lei. Você vê, claro, regras, normas, mandamentos, isso é muito bem exemplificado lá em Êxodo 20, quando nós lemos os 10 mandamentos. Ali é de fato a essência, o ponto culminante central da lei, os 10 mandamentos. Mas existem várias outras regras, vários outros mandamentos subsequentes colocados ali na Torá. Mas, se você lembra, por exemplo, o livro de Gênesis, ele é uma história. Mas por que ele é considerado parte da Torá, digamos assim, da lei, que não é uma escrita jurídica ali? Mas por quê? Porque todo esse compêndio de 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, é chamado de lei ou de Torá, enfim, ele não é apenas agora o conjunto de leis, especialmente sim, você vê muito isso no Levítico, no Números também, Êxodo, Deuteronômio, mas ele agora se torna o sistema religioso, o sistema organizacional da religião, ou seja, da adoração a Deus, no caso ali em Israel, mas de todo modo, biblicamente falando. Ele é o fundamento, digamos assim, tem os elementos fundamentais da religião ou da adoração a Deus. Então, os 5 primeiros livros se tornam Torá ou lei. Depois nós temos o que poderíamos chamar de livros históricos ou narrativas. Obviamente, são livros que contam histórias. E cerca de 40% do Antigo Testamento é escrito de livros históricos. Interessante, né? É simples, é uma história. Fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Nós vemos isso em Gênesis, como eu citei, mas Gênesis está ali no compêndio que seria chamado de lei ou Torá. Então temos Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, são narrativas. Mas uma das coisas importantes para a gente aprender a ler as narrativas é de que elas não são apenas historinhas, elas são histórias que têm uma teologia envolvida. É como assistir um filme em que o diretor do filme quer chegar em um ponto, quer ensinar, quer trazer alguma explicação, alguma lição no final das contas. E é assim também com as narrativas da Bíblia. Se a gente pode resumir qual é a ideia da teologia das histórias na Bíblia, ou desses livros narrativos, é de que Deus é sempre o herói, poderíamos dizer assim, no seguinte sentido: levanta-se rei, levanta-se pessoas que fazem coisas justas, tem também os que fazem as coisas injustas, mas no final das contas, o herói, ou seja, o Senhor, de fato quem é rei mesmo, é o próprio Deus. Esse é um dos motivos do porquê nós lemos tantos erros em homens tão bons. Você pega o rei Davi, por exemplo, no centro das narrativas ou dos livros de história bíblica, e você vê erros muito ruins dele. Por quê? Porque a história primordialmente ali não é sobre Davi, é sobre o próprio Deus. Então que fique claro tudo o que aconteceu com ele. Apenas um exemplo no caso do rei Davi, mas que nos ajuda a entender isso. O próximo tipo de gênero, de compêndio de livros é a profecia. Você vê também profetas em outros trechos, como nos livros de história ou narrativa, você tem o profeta Elias, Eliseu,
mas vai se desenvolver uma escrita profética em torno de um ministério que a gente chama até de profetas clássicos, que é por terem escrito seus livros, depois desse tempo de Elias, de Eliseu. Começamos no cânon das escrituras ali, da nossa Bíblia, com Isaías. E aí vai até o final do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias. Você tem aquela divisão de profetas maiores e de profetas menores. Os profetas menores são, especialmente porque são livros menores, com menos capítulos. E alguns chegam a dizer que eles são menores também porque tiveram menos influência, ou o ministério deles foi menor. Enfim, são chamados de profetas menores, esses 12 últimos profetas ou livros do Antigo Testamento. Mas, de modo geral, ali é colocado como profecia. Qual que é a grande colocação da profecia? Você sabe que todo livro de profeta tem um esquema a seguir, vamos dizer assim. O profeta, você lê ele dizendo assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor. São todos colocações que você enxerga facilmente ser um livro profético. Mas não ache que um profeta é apenas aquele que adivinha o futuro. Muitas das vezes eles não adivinham necessariamente como a gente acha que seria o adivinhar o futuro. O profeta, ele tem 4 coisas básicas nos seus livros que a gente pode entender. Você pode até anotar para depois ler os livros dos profetas e perceber isso. Primeiro, ele traz uma visão crítica da realidade. Todo profeta é alguém que fala a vontade de Deus para o povo e, portanto, mostra o pecado do povo, o pecado dos reis, dos governantes, quem quer que seja. Então o profeta, ele tem uma visão crítica. Por quê? Porque ele está alinhado à vontade, à voz de Deus. E depois da visão crítica, o profeta também tem visão de salvação. Se o Senhor vai punir, vai castigar o pecado, o mesmo Senhor trará a salvação ao seu povo. E aí isso vai sendo desenvolvido também nos profetas. Temos o tema do remanescente que será salvo, temos também o tema do servo do Senhor, muito trabalhado em Isaías. Essas são visões, ou seja, colocações a respeito de como Deus irá prover a salvação, visto que ele irá castigar o pecado do povo. Também um profeta tem uma dedicação pessoal. Todo profeta é alguém levantado por Deus, é individual. Diferente de outros setores, não há aqui um levante em grupos, não há toda eu diria assim, um sindicato de profetas. Nós vemos isso sim, mas não nos autores dos livros de profetas. Há profetas que servem ao rei, que são chamados de profetas mentirosos ou falsos, mas estes que escrevem os livros na Bíblia são levantados por Deus individualmente. Esta é uma marca da profecia bíblica também, que já começou até antes, lá em Elias e Eliseu, que no caso estão nos livros de narrativa. E por final, claro, uma marca óbvia é a literatura que eles escreveram. Os livros, né, a produção literária, alguns deles eles próprios escreveram, outros não foram eles quem escreveu. Nós vemos Jeremias, que tinha um assistente que escrevia as profecias dele, mas de todo modo há uma produção literária. Mais para frente nós temos a apocalíptica, que é também uma parte um compêndio de estrutura literária que nós encontramos na Bíblia. A gente vê a apocalíptica no livro de Daniel, tem no livro de Zacarias, especialmente dos capítulos 1 ao 6, e óbvio, no que nós chamamos o livro do Apocalipse. E propriamente a palavra Apocalipse significa revelação. Essa é a ideia, é revelar alguma coisa oculta. Uma das características da linguagem ou enfim, da literatura, do gênero literário que é a apocalíptica, é o forte simbolismo. Sempre quando você lê um texto apocalíptico, você vê coisas que parecem não serem fáceis de decifrar. E por isso existem as chaves que a gente chama de chaves hermenêuticas. Aí os vários intérpretes vão ter chaves, digamos assim, diferentes. E aí há toda uma discussão dentro da literatura apocalíptica.
Mas uma coisa que marca, além do forte simbolismo, é a presença de mediadores, de anjos. Você vê isso em Daniel, um anjo vem e traz ali a palavra do Senhor. No próprio livro de Apocalipse, é um anjo que ajuda, que conduz o apóstolo João ao céu para ver as revelações ali. Enfim, há essa marca na literatura apocalíptica que é a presença de anjos ou de mediadores. Mas a parte principal do Apocalipse é que ele apresenta um conflito de realidades. O que isso quer dizer? Conflito de realidades é que sempre que é usado, ou digamos assim, sempre que Deus se revela a partir para um servo dele, desta forma, que é escrito de maneira em linguagem simbólica, que nós chamamos de apocalíptica, é que existe alguma coisa ruim acontecendo aqui na terra e Deus leva ao céu ou traz um anjo para falar notícias do céu que mostram àquela pessoa que está recebendo a revelação, a realidade celeste ou o que Deus está fazendo. Este conflito de realidades é a marca mais característica dos livros de Apocalíptica. Sempre há essa diferença entre o que está acontecendo na terra e o que está acontecendo no céu. Tá bom? É uma boa marca do apocalíptica, da linguagem apocalíptica, e na próxima aula nós iremos falar um pouquinho mais sobre um próximo gênero literário e depois introduzir já os métodos de interpretação. Que Deus te abençoe.